Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo muda por dentro. Não é um barulho, não é um sinal externo, ninguém anuncia. Mas depois que acontece, a vida não responde mais da mesma forma. Pessoas começam a agir diferente ao seu redor, oportunidades surgem sem aviso, situações que antes travavam passam a fluir. E a sensação é clara, algo foi ativado. A questão é que essa ativação não funciona como um botão comum. Uma vez iniciada, não há retorno ao estado anterior. E talvez por isso tanta gente tenha medo de chegar até esse ponto, mesmo desejando profundamente. O que está em jogo aqui não é misticismo raso nem promessa vazia. Estamos falando de um ajuste interno profundo, que altera a forma como você se posiciona no mundo, consequentemente, como o mundo responde a você. A maioria das pessoas vive tentando mudar resultados externos sem perceber que o verdadeiro ponto de virada acontece em um nível mais sutil, onde decisões internas, consciência e coerência se encontram. É nesse ponto que o jogo muda. Existe uma diferença clara entre desejar algo e sustentar a frequência necessária para que aquilo exista na sua realidade. Desejar é comum. Sustentar é raro. E essa sustentação não depende de esforço excessivo, mas de alinhamento. Quando esse alinhamento acontece, você não precisa convencer, explicar ou provar nada. Sua presença fala. Suas escolhas comunicam. Sua energia organiza o ambiente ao redor. É aí que você começa a se tornar impossível de ignorar, não por tentar chamar atenção, mas porque algo em você passa a ocupar espaço de forma natural. Essa ativação começa quando você para de reagir automaticamente ao que o mundo impõe e passa a agir a partir de um centro interno firme. Não é sobre controlar pessoas ou situações. É sobre coerência. Quando pensamento, emoção e ação entram no mesmo ritmo, cria-se uma assinatura energética única. Essa assinatura é percebida antes mesmo das palavras. Pessoas sentem, ambientes respondem, caminhos se abrem. E isso não acontece porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. Muitos chamam isso de frequência, outros de estado de consciência, outros ainda de maturidade espiritual. O nome pouco importa. O que importa é entender que, uma vez acessado esse estado, fingir que nada mudou se torna impossível. Você percebe com clareza onde está se sabotando, onde está se diminuindo, onde está aceitando menos do que merece. E essa percepção dói no início, porque exige responsabilidade. Não dá mais para culpar o outro, o passado ou o acaso. A ativação traz lucidez. É aqui que muita gente tenta recuar. Porque recuar parece mais confortável do que sustentar a própria potência. Mas não há desativação real. Você até pode ignorar os sinais por um tempo, mas algo dentro de você já sabe. Já viu. Já sentiu. E essa consciência passa a cobrar coerência. Não de forma punitiva, mas inevitável. A vida começa a te colocar em situações onde você precisa escolher, agir como antes ou se posicionar a partir desse novo nível. Quando você escolhe sustentar, algo curioso acontece. Você para de perseguir resultados e começa a atrair respostas. Não porque está fazendo mais, mas porque está sendo diferente. Conversas mudam de tom. Convites surgem. Pessoas que antes não percebiam sua presença passam a te procurar. E não é sobre validação externa, é sobre reconhecimento natural. Você se torna uma referência silenciosa, alguém cuja energia transmite segurança, clareza e direção. Essa frequência não é mantida por afirmações repetidas sem consciência. Ela se mantém por decisões internas diárias, muitas vezes invisíveis para os outros. É quando você escolhe não reagir impulsivamente. Quando escolhe não negociar seus valores. Quando escolhe dizer não ao que te desalinha, mesmo que isso custe conforto momentâneo. Cada uma dessas escolhas reforça a ativação. Cada concessão incoerente tenta enfraquecê-la, mas não apaga o que já foi iniciado. Há um ponto específico nesse processo em que você percebe que não está mais disponível para certas dinâmicas. Dramas perdem apelo. Jogos emocionais cansam rápido. Relações superficiais deixam de fazer sentido. Isso não te isola, pelo contrário. Abre espaço para conexões mais verdadeiras, oportunidades mais alinhadas e experiências mais consistentes. Mas esse filtro é consequência direta da ativação. E nem todo mundo está disposto a atravessar esse ajuste. Entrar nessa frequência não exige isolamento nem práticas extremas. Exige honestidade interna. Exige coragem para observar seus padrões sem maquiagem espiritual. Exige disposição para sustentar silêncio quando antes você explicava demais. Para agir com firmeza onde antes você hesitava.
para confiar em percepções sutis que antes você ignorava. Esse é o verdadeiro trabalho. E ele acontece de dentro para fora. Quando você se mantém nesse estado, o mundo começa a funcionar como um espelho mais rápido. Respostas vêm com menos atraso. Intenções desalinhadas se revelam cedo. Caminhos errados fecham antes de gerar grandes perdas. Não como punição, mas como proteção. É como se a vida dissesse: agora que você está vendo com mais clareza, não faz sentido continuar repetindo ciclos antigos. Essa é a parte que muda o jogo. Porque não se trata apenas de conquistar algo externo, mas de se tornar alguém que sustenta o que conquista. Prosperidade deixa de ser apenas dinheiro e passa a ser tempo, paz, escolhas. Relacionamentos deixam de ser carência e passam a ser troca consciente. Espiritualidade deixa de ser discurso e passa a ser prática diária nas pequenas decisões. Tudo se integra. E talvez a pergunta mais importante não seja o que acontece depois que essa ativação ocorre, mas o quanto você está disposto a não fingir que nada mudou. Porque uma vez que você entra nessa frequência, o maior desafio não é alcançá-la, é permanecer. Permanecer quando é mais fácil voltar ao automático. Permanecer quando ser coerente exige desconforto. Permanecer quando o mundo testa se você realmente se tornou quem percebeu que é. Não há espetáculo nesse processo. Há profundidade. Não há atalhos. Há responsabilidade. E não há desativação real, apenas escolhas diárias entre avançar ou resistir. A ativação não te transforma em alguém inalcançável. Ela te transforma em alguém íntegro. E integridade, em um mundo fragmentado, é magnética. Talvez você já tenha sentido esse chamado em algum momento da sua vida. Aquela sensação de que algo estava pedindo para ser assumido, não aprendido. Se sim, talvez isso não seja novidade. Talvez seja apenas o lembrete de que, uma vez ativado, o jogo realmente muda. A única questão que fica é: você está disposto a sustentar essa frequência quando perceber o impacto real que ela causa?